Iga Center, 3 lojas para melhor atender, o parceiro forte do Oeste Baiano. E Cooper Farms, cooperar é cultivar o futuro. Pontualmente às 11h45 está começando o seu Bahia Meio-Dia. Na sua tela, imagens da BR-242 em Barreiras. Nesse momento a temperatura é de 32 graus, dia quente em Barreiras que pode chegar a máxima de 34. À noite a temperatura cai e chega aos 19 graus. Não chove. Vamos para Juazeiro. Gente, dá uma olhada na ponte Presidente Dutra. Olha o congestionamento para quem está chegando em Juazeiro. Tradicionalmente é assim nessa hora do almoço, mas hoje está demais, olha lá, ó. Carros muito lentos ali, muita paciência para o motorista que está chegando em Juazeiro pela ponte nesse momento. 11h46 e a temperatura por lá é de 30 graus, céu está nublado, mas bastante abafado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cuidados com a saúde nesse tempo seco e de sol brilhando muito forte em Juazeiro. Chega pra cá, temos muitos assuntos a tratar hoje no Bahia Meio-Dia e eu já começo chamando o Gabriel Pires. Ele vai falar sobre um homem de 41 anos que morreu após sofrer uma descarga elétrica. Isso enquanto trabalhava numa fazenda de criação de frangos no oeste da Bahia. Gabriel, como é que foi isso? Bom dia. Esse homem tem 41 anos, foi identificado como Raimundo Silva de Oliveira. As motivações para essa descarga elétrica ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, Miller. Muito bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. O caso foi ontem, o corpo do Raimundo já foi liberado para que a família possa fazer o sepultamento. O sepultamento vai ser em outro estado. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes. É com você. Uma tristeza e mais um acidente de trabalho no oeste da Bahia. Olha, cidades baianas, entre elas Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, devem registrar índices muito altos de radiação ultravioleta nos próximos dias. É o assunto de Amanda Franco. Oi, Amanda, bom dia para você. Oi, Miller, muito bom dia para você e a todos que estão acompanhando o Bahia Meio-Dia. Pois é, a gente está aqui aproveitando essa sombrinha, né, para ver se dá uma refrescada, porque aqui a radiação, como você falou, está extrema. Não está muito alta não, está extrema, chegando a um índice de 11. 11 já é extremo, até de 8 a 10 já é muito alto, 11 é extremo. Daqui a pouco eu trago os detalhes e os municípios que vão apresentar isso até domingo. Miller. Tá certo, a gente quer entender essa escala e o que dá para fazer para se proteger, Amanda. Até já. Olha, você vai ver também que um grupo de 23 brasileiros, entre eles 9 baianos, foi vítima de tráfico humano, gente, e trabalho forçado em centrais de golpes no exterior. Eles foram atraídos com falsas promessas de emprego e acabaram submetidos a condições de exploração na Ásia. E veja também, a UFOB realiza mostra de cursos em Barreiras, com projetos e experiências desenvolvidos pelos universitários. A programação reúne trabalhos de diferentes áreas e está aberta à visitação do público. Uma oportunidade para conhecer de perto a produção acadêmica e, quem sabe, descobrir uma nova profissão. E hoje é dia do voluntariado. Em Barreiras, uma feira de cidadania oferece uma série de serviços de graça, tudo hoje para a população. Tem atendimento na área de saúde, orientação jurídica, oportunidade de carreira, empreendedorismo, doação de sangue. Vocês estão vendo esses doguinhos? Porque tem também adoção responsável de animais. E tem festa rolando, gente, em Botirama. O Ibotifolia 2026 promete agitar a cidade com grandes atrações musicais. A gente mostra tudo sobre a programação. Tem Tarcísio do Acordeon, Iguinho Lulinha, Tony Salles, que está aí na sua tela, e muito mais. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no seu Bahia Meio-Dia, que só está começando. O Oeste inteiro já sabe, os 3 dias mais esperados do ano estão chegando. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto, seu encontro é com o Ibotifolia 2026. Confira a line-up. No dia 28, quem chega para começar a festa são Micael Santos, Pagodarte e Tony Salles.
Dia 29 é dia de cantar forte com o Tarcísio do Acordeon, Trio da Ruana e Neto Brito. No domingo, o Ibotifolia Sunset traz a tardezinha mais querida da Bahia. Com Seu Desejo, Iguinho e Lulinha, Canidé e Zé Vaqueiro. Nos 3 dias, DJ Honorato comanda a pista, além das bandas locais. Ibotirama vive com você a melhor experiência do ano. Ibotifolia 2026, você não vai ficar de fora. Oferecimento, Prefeitura de Ibotirama. Nosso povo, nosso maior patrimônio. Com a Doces Brasil Festas e Embalagens, a festa não para. Uma loja referência que há 23 anos oferece tudo que sua festa precisa. Decoração, embalagens descartáveis e muitas novidades. Doces Brasil, onde sonhos viram festas. Sou a única mulher na disputa pelo Senado na Bahia. Quero mudar a fotografia do poder com a força das mulheres. Conheça a minha história nas redes sociais. @professora Deliana, Deliana com 2 L. Sou Marcelo Carvalho, 180. Tenho lado e compromisso com o povo. Quero chegar ao Senado Federal para defender a Bahia, fortalecer a democracia e consolidar o projeto popular no Senado. 2026, vote. Marcelo Carvalho, 180, o senador do povo. Agro é força. Força é energia. E se tem energia, conte com a Sandro Material Elétrico. Faça um orçamento com a gente. Sandro Material Elétrico, a força que te faz ir mais longe. Sou a única mulher na disputa pelo Senado na Bahia. Quero mudar a fotografia do poder com a força das mulheres. Conheça a minha história nas redes sociais. @professora Deliana, Deliana com 2 L. Sou Marcelo Carvalho, 180. Tenho lado e compromisso com o povo. Quero chegar ao Senado Federal para defender a Bahia, fortalecer a democracia e consolidar o projeto popular no Senado. 2026, vote. Marcelo Carvalho, 180, o senador do povo. (11h52), Bahia meio-dia de volta com imagens de Barreiras, centro da cidade, BR-242, e no sentido centro aí, ó, aquela longa fila de carros. Não dá para dizer que é um congestionamento porque está fluindo, é por conta do horário mesmo esse movimento. 32 graus de temperatura nesse momento em Barreiras, não deve chover hoje por lá. Olha, chega pra cá, vou te contar que um homem de 41 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica, gente. Isso ele estava trabalhando numa fazenda de criação de frangos, que fica ali na BR-242, na região de Barreiras, no oeste da Bahia. A vítima chegou a ser socorrida por colegas, mas morreu antes de chegar à unidade de saúde. O Gabriel Pires fala mais sobre esse assunto pra gente. Gabriel, é com você. Ele tem 41 anos e foi identificado como Raimundo Silva de Oliveira. Teve a morte constatada ontem, na quinta-feira, dia 27, ao trabalhar nesta propriedade, nessa fazenda de criação de frangos, que fica entre Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, aqui no oeste baiano. De acordo com as informações que foram passadas pelas equipes da Polícia Militar, por volta de 10 horas da manhã, uma guarnição foi acionada porque tinha acontecido aí esta descarga elétrica dentro desta propriedade rural aqui na região. Esse acidente, o Raimundo teria aí recebido essa descarga elétrica, foi socorrido por populares que colocaram ele, colegas de trabalho, colocaram ele em um veículo e trouxeram para a unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães. No meio do caminho, o SAMU havia sido acionado próximo da Bahia Farm Show. O veículo em que o Raimundo estava sendo trazido encontrou-se com a ambulância do SAMU. Ele então foi posto na ambulância do SAMU. O SAMU ali verificou como estavam os sinais vitais e constatou que não havia mais sinais vitais no Raimundo. A Polícia Militar, então, preservou essa área, acionou o Departamento de Polícia Técnica, o DPT levou o corpo para o Instituto Médico Legal aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Lá foi feita uma perícia e constatou, sim, que o Raimundo havia sofrido uma descarga elétrica e esta descarga elétrica causou a morte deste homem de 41 anos ontem pela manhã aqui no oeste baiano, em uma fazenda de criação de frangos no município
município de Barreiras, mas fica mais próximo aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo, ela registrou a morte, apontada aí como uma morte acidental. Esse homem aí, segundo o registro, sofreu o choque elétrico e infelizmente perdeu a vida. Nós procuramos a empresa responsável pela fazenda, a Mauriceia, e em nota à nossa produção, a Mauriceia Alimentos lamentou profundamente o falecimento deste trabalhador ocorrido aí em uma das unidades. Afirmou também que as circunstâncias vão ser apuradas pelas autoridades competentes e neste momento vai aí acompanhar o andamento da família do Raimundo diante desta perca tão grande que aconteceu ontem aqui na região oeste. Neste momento de dor, a Mauriceia também apontou que expressa a solidariedade à família e todas as pessoas próximas ao Raimundo. Colocou também-se à disposição para prestar todo o apoio necessário. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso aí de choque elétrico. Nós também solicitamos um posicionamento do Ministério Público da Bahia, Ministério Público do Trabalho, para entender se vai ser aberto um inquérito para apurar esse acidente, mas até o momento não tivemos retorno. Miller, é contigo. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Você falava, a gente acompanhava imagens. Deixa eu trazer alguns dados aqui. O Ministério Público do Trabalho certamente deve abrir um inquérito para investigar isso, até porque é uma morte que obrigatoriamente tem que ser notificada porque aconteceu no ambiente de trabalho. Um levantamento do Observatório de Segurança de Saúde do Trabalho, Smart Lab, apontou o seguinte, que a agropecuária, gente, é o setor aqui na Bahia que mais mata trabalhadores durante, né, o seu período laboral. 15% das mortes em acidente de trabalho acontecem na agropecuária, 10% na construção civil, 10% nos transportes. Esses são os principais causas. Entre 2015 e 2022, que é o período do levantamento, mais de 200 pessoas morreram em acidente de trabalho durante no setor de agropecuária. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Agora, 11h57, conto que moradores de Carnaíba do Sertão continuam sofrendo. Isso na zona rural de Juazeiro. Eles relatam que enfrentam dificuldades no abastecimento de água há pelo menos 20 dias. Segundo eles, a água chega apenas durante a madrugada e com pouca pressão. A Amanda Franco chega agora com outros detalhes a respeito desse caso. Amanda, o pessoal de lá está em dificuldade já há 20 dias, quase um mês sem água, é isso? É isso mesmo, viu, Miller? Muitos moradores de Carnaíba do Sertão entraram em contato com a nossa produção justamente relatando isso. Eles dizem que sempre tem problema com o abastecimento lá na comunidade de Carnaíba do Sertão, que é aqui próximo, cerca de 20 quilômetros aqui de Juazeiro, com destino a Salvador. Então é a primeira zona rural, o primeiro distrito, né? E eles dizem que estão enfrentando assim uma situação mais crítica nos últimos 20 dias, porque eles não estão conseguindo captar aquela água que chega na madrugada. Agora pensa, você ter que ficar acordado na madrugada para poder captar uma água ali, para fazer coisas básicas, como lavar um prato, lavar uma roupa, e aí as coisas vão acumulando por lá. Eles enviaram imagens para nós de como é que está essa situação crítica aí ao longo dos anos, mas que está bem intensa aí nos últimos dias. Eles estão com essa dificuldade de ter acesso à água. Segundo eles, o líquido não vai para as torneiras, quando vai é de madrugada, mas sem força. É um momento que a população está descansando, trabalhou o dia todo, não tem como fazer essa coleta ali em baldes, em dornas. É uma rotina complicada, muita gente está tendo que comprar água para beber, comprar água para cozinhar. Tem gente que está sendo abastecido, olha só, com carro-pipa e eles não sabem dizer exatamente o que foi que aconteceu. Nós entramos em contato com o SAI, que é quem faz esse abastecimento lá na comunidade. Eles falaram que, com relação ao desabastecimento, eles informam que houve uma queima da bomba na estação de captação, mas o equipamento já teria sido substituído e sempre que necessário o SAI envia carros-pipas com água tratada para abastecer os reservatórios e residências que ficam nas ruas mais altas e que possam sofrer redução no abastecimento. E aí eles falaram também sobre um projeto para ampliar e fortalecer o abastecimento de água na zona rural. Falou que esse projeto já está em fase final, que reúne estudos técnicos. Agora, olha que situação difícil dos moradores de Carnaíba do Sertão, Miller.
Certo, Amanda, obrigado, viu, pelas informações aí, situação complicada que a gente vai seguir acompanhando e aproveitar, gente, a gente está falando de falta d'água e eu quero chamar para vocês o nosso WhatsApp, justamente porque essa denúncia chegou através da nossa produção, através do número do WhatsApp. E eu quero pedir a sua participação, que tem também uma denúncia para fazer. Você que é aí da região norte, a TV São Francisco, olha o Zap aparecendo na sua tela, abre aí o seu celular, a câmera, tira uma foto, ou então anota aí na sua agenda, 749-8837-1324. Vou repetir, 749-8837-1324. 1324. Então, se você tem um problema na sua comunidade, uma sugestão de pauta, uma história bacana para contar, a gente quer mostrar aqui também na tela da Rede Bahia, tá certo? E agora o Zap da TV Oeste. Você pode mandar sua sugestão também para a nossa produção aí que está em Barreiras. E a gente vai em busca das respostas. O Zap da TV Oeste está aparecendo na sua tela, o 779-8851-7377. 719-8851-7377. Olha, agora produtores rurais do projeto Formoso em Bom Jesus da Lapa interromperam as atividades. Sabe para quê? Para cobrar uma revisão no preço da banana. Eles afirmam que o valor pago atualmente não é suficiente para cobrir os custos de produção. Olha as imagens aí, eles fizeram um protesto. Como forma de protestar, os agricultores bloquearam temporariamente a entrada e a saída de caminhões do perímetro irrigado e não conseguem ali escoar a produção, né? Ontem um caminhão chegou a ser impedido de carregar as bananas. Segundo os produtores, a caixa de banana da prata de primeira qualidade está sendo vendida entre R$30 e R$35, enquanto o custo de produção passa de R$50. Com isso, eles dizem estar trabalhando no prejuízo e defendem uma definição de um preço referência, único para todos os produtores. Essa mobilização deve continuar até que haja uma negociação com os compradores e comerciantes. O Projeto Formoso produz mais de 140 mil toneladas de banana por ano e movimenta cerca de 260 milhões de reais na economia local. Olha, Barreiras recebe o primeiro Fórum de Pecuária da Bahia, que reúne produtores, especialistas para discutir produtividade e rentabilidade no campo. E quem vai trazer os detalhes para a gente desse evento é o Carlos Augusto, que vai aparecer aqui na sua tela. Carlos, está movimentado por aí? Como é que está a programação? Está bem movimentado, viu, Miller? Muito boa tarde para você. Eu falo ao vivo aqui de Barreiras. Eu estou exatamente no centro histórico da cidade, né, na Praça Landulfo Alves, onde foi montada a estrutura, né, desse primeiro Fórum de Pecuária que está acontecendo aqui em Barreiras desde ontem à noite. A iniciativa é da CriOeste, na Associação de Criadores de Gado aqui do Oeste da Bahia. E a programação, ela é bem diversificada, né? Ela tem uma parte prática que vai acontecer no campo. Ela tem uma parte teórica que está acontecendo desde ontem à noite no Centro Cultural e ela tem também uma parte expositiva, né? Que são pecuaristas, empresas que trabalham nesse setor de pecuária, que montaram estandes aqui no centro da cidade para falar das atividades que eles desenvolvem. O programa de palestras é bem extenso, né? Começou ontem à noite, a abertura foi por volta das 7h30 no Centro Cultural Rivelino de Carvalho. Aí durante todo o dia as visitações estão acontecendo aqui na Praça Landulfo Alves, que fica pertinho do Centro Cultural, né, onde estão sendo expostos os produtos que prometem melhoramentos para quem trabalha nessa atividade que é tão promissora, né? Diversos especialistas de várias partes do país estão aqui fazendo palestras, né? Elas começaram ontem à noite, hoje vão se estender durante todo o dia e amanhã também, no finalzinho da tarde, está marcado um congraçamento, né? Uma reunião aqui dos pecuaristas para participarem desse evento no centro da cidade. Deixa eu dar uma conversada aqui. Tem uma turma, Matheus, aqui. Deixa eu dar uma conversada com o senhor. Seja muito bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Nós estamos ao vivo. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa? O que o senhor acha de um evento tão importante como esse? Bem-vindo. Tudo bom, Leonardo? Um evento muito importante para a cidade, né? Para o setor agropecuário agora. Hoje estava comentando com o pessoal, uma sacada de genialidade do pessoal e da necessidade da cidade, da região com um evento desse, né? É bastante importante para o setor agropecuário, setor da agricultura, a fomentação, a divulgação da cidade. E uma atividade que não para de crescer ainda bem, né, Léo? Com certeza, né? A atividade está aí
o agro sempre fazendo a diferença, né? Você viu muita coisa interessante aqui já? Bastante, né? Hoje nós temos aqui lojista, indústrias, fazendas, todo mundo importante, né? Cada um no seu segmento, no seu desenvolvimento de trabalho, e isso fomentando a pecuária, o agro aqui para toda esta Bahia. Leonardo, do que o seu nome? Leonardo Damaso. Ok, muito obrigado, tá, Léo? Foi um prazer conversar contigo, ao vivo, então, conversando com a gente. Lembrando que o Fórum de Pecuária vai até amanhã, no finalzinho da tarde. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do Oeste. Miller Nunes, é com você. Muito obrigado, Carlos. Bom trabalho para você e para o Matheus. Olha, 12h06, a seguir a gente vai falar de 2 policiais militares da Bahia e um fazendeiro de Barreiras que estão sendo investigados por suspeita de envolvimento numa organização criminosa que roubava defensivos agrícolas. A gente volta já. Primeiro Fórum de Pecuária da Bahia. Oferecimento Algavite JCO. Se o capim tá no limite, chame Algavite. E Prefeitura de Barreiras, capital do presente e do futuro. Atenção! Esse fim de semana tem tapetes em promoção na Havan. E todo o setor está em 10 vezes sem entrada e sem juros. Tapete Lugano 2 por 2,5 de R$ 799,90 por 10 de R$ 39,99 sem entrada e sem juros. Metade do preço. Moderno, grande e macio. Tapete Madrid várias cores de R$ 24,90 por R$ 14,99. O campeão de vendas só R$ 14,99. Pula, compre hoje e pague só em outubro. Neste fim de semana inaugura a Havan 196 em Caldas Novas, rumo a 200 megalojas. Luiz Eduardo Magalhães, a cidade que mais cresce no estado. A melhor gestão pública da Bahia em 2025. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. Venha aproveitar as ofertas do Super Fim de Mês Atacadão. Frango bujão fresquinho, quilo 7,79. Leite condensado Marajoara, 395 gramas, 4,59. Refrigerante Pepsi Cola, 1 litro, 3,99. Atacadão, o lugar de comprar barato. Fala família, 6 pessoas acreditaram, compraram e hoje estão morando na sua casa própria. Agora na 7ª edição da Casa 100% Mobiliada, eu vou entregar a chave dessa casa de alto padrão para você. Para participar é fácil, acesse brunosimõespremiações.com.br ou escaneie o QR Code aqui na tela. Adquira sua cota e acredite, pois só quem acredita merece viver o extraordinário. Enquanto muitos se calaram, nós votamos leis duras para enfrentar criminosos e proteger quem trabalha e quer viver em paz. A Bahia precisa mudar. Para deputado federal, Capitão Alden, 2238. Libertar a Bahia e o Brasil é urgente. Pular muro para fiscalizar ou arrancar placa de obra inacabada é obrigação. Querem me calar, não vou parar. Leandro de Jesus, deputado federal, vote 2233. Meio-dia e 8 na sua tela, imagens da obra da Travessia Urbana, Avenida Santos Dumont, em Juazeiro. Nesse momento, por lá, temperatura de 30 graus e o trânsito, como sempre, nesse horário, exigindo bastante atenção, porque está todo mundo ali seguindo para os compromissos, voltando para casa, quem pode, né, para almoçar, e por isso o trânsito fica um pouquinho mais carregado. Hoje não deve chover em Juazeiro. Vamos agora para Luiz Eduardo Magalhães. Na sua tela aí, ó, imagens de Luiz Eduardo Magalhães, que nesse momento está batendo 32 graus, a temperatura máxima chega aos 33, a mínima aos 19. Gente, eu começo esse bloco te contando que 2 policiais militares da Bahia e um fazendeiro de Barreiras estão entre os investigados por suspeita de envolvimento numa organização criminosa, que fazia o quê? Roubava defensivos agrícolas. E o Gabriel Pires vai trazer os detalhes para a gente. Gabriel, a polícia já revelou como funcionava esse esquema?
O Ministério Público aponta que esses policiais militares atuavam na escolta armada, inclusive para evitar que forças de segurança fizessem fiscalização. Esse grupo foi alvo da Operação Harvest, que quer dizer colheita, que foi deflagrada ontem pelo Ministério Público da Bahia e também pelo Ministério Público do Tocantins. Aqui no estado foram cumpridos 6 mandados nos municípios de Barreiras e também no município de Luiz Eduardo Magalhães. Essa investigação ela foi deflagrada pelo Ministério Público do Goiás para apontar aí um esquema criminoso que desde 2025 e também no primeiro trimestre de 2026 atuava aí em uma ação concentrada para furtar defensivos agrícolas. Entre os investigados, Miller, estão 2 policiais militares baianos e um fazendeiro de Barreiras, suspeito de utilizar a propriedade rural para ocultar defensivos agrícolas roubados até a revenda ilícita. Esse trabalho, como eu falei, é apurado aí desde o ano de 2025 e esse grupo criminoso continuava a atuar no primeiro trimestre de 2026. Essa organização criminosa é especializada em roubos de defensivos agrícolas em propriedades rurais, com atuação em Tocantins e também aqui na Bahia. Ontem foram cumpridos ao todo 8 mandados de busca e apreensão, 6 deles aqui na Bahia, em Barreiras e também em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo a investigação tocada aí pelas forças de Ministério Público, o grupo criminoso era bem estruturado, com núcleos responsáveis pela articulação dos crimes, logística e execução dos roubos, além da segurança e escolta do caminhão-baú utilizado para o transporte das cargas. Segundo o Ministério Público, os policiais militares investigados, eles atuavam na escolta armada para evitar a abordagem de outras instituições de segurança e garantir o deslocamento dos produtos subtraídos. Além de defensivos, esta organização também é suspeita de roubar armas de fogo, veículos e outros bens de alto valor encontrados em propriedades rurais. Essa investigação continua a partir dessa busca e apreensão deflagrada ontem. As forças aí vão continuar apurando como esse esquema era estruturado, como esse roubo era feito, qual pessoa tinha cada função e também identificar as pessoas que compravam esses defensivos agrícolas, que são produtos caríssimos, de uma forma ilícita. Nós procuramos a Polícia Militar da Bahia pedindo o posicionamento sobre esta operação, mas até o momento não tivemos retorno. Biller, é com você. Gabriel, enquanto você estava trazendo a informação, esse posicionamento acabou de chegar, né, através da nossa produtora Janaína Ferreira, que cobrou aí da Polícia Militar um posicionamento. Eu vou trazer aqui para vocês. Essa nota oficial diz o seguinte, gente, que foi aberto um procedimento de investigação para apurar a materialidade dos fatos contra um policial militar. Esse policial, diz a Corregedoria, ele é lotado em Barreiras, na 84ª CIPM. Quanto ao outro policial militar mencionado nessa investigação, a PM diz que ele não pertence mais às fileiras da corporação militar, ou seja, não é mais policial, é um ex-policial, segundo a Corregedoria. E disse ainda, o resultado desse procedimento de apuração vai ser enviado para a Corregedoria Geral da PM para as providências legais e abertura de um processo administrativo disciplinar. Esse, então, o posicionamento aí da PM da Bahia. Olha, um grupo de 23 brasileiros, entre eles 9 baianos, foi vítima de tráfico humano e trabalho forçado em centrais de golpes no exterior. Eles foram atraídos com falsas promessas de emprego e acabaram submetidos a condições de exploração. Confira na reportagem. A viagem era para um trabalho com salário alto e a chance de uma nova fase. Mais 9 baianos estão entre os brasileiros que caíram nas mãos de um grupo criminoso e se tornaram vítimas do tráfico humano. Viveram dias de violência e foram obrigados a aplicar golpes. Entre as outras vítimas deste grupo estão 8 cariocas, 3 alagoanos, 2 sergipanos e um mineiro. São 23 brasileiros neste caso,
atraídos por propostas de trabalho que pareciam vantajosas. Mas no Camboja, país do sudoeste asiático, a promessa de emprego deu lugar à exploração. A TV Bahia conversou com algumas dessas vítimas, que não serão identificadas por segurança. Eu fui chamado para a manutenção de sites de apostas, fui levado ao Camboja com essa proposta. Quando cheguei no escritório, eu vi que as pessoas que estavam lá realizavam ligações aplicando golpes em pessoas no Brasil. Muitos tentaram fugir, foram agredidos, éramos humilhados constantemente todos os dias. Além das agressões e humilhações, as vítimas relatam outras formas de mantê-las sob o controle. Os passaportes foram retidos e o grupo proibido de deixar o alojamento. Quem se recusava a trabalhar enfrentava ameaças, pressões psicológicas e multas que chegavam a milhares de dólares. E o grupo não permaneceu no mesmo lugar. Depois de ações policiais nos alojamentos, as vítimas foram transferidas. A partir das batidas policiais que tivemos no nosso alojamento, fomos realocados para outras cidades, onde ficamos alojados em hotéis. E desses hotéis nós fomos trazidos para cá, para Madagascar, obrigados a dar continuidade a esse projeto, onde foram aplicados vários golpes em várias pessoas. O país mudou, mas as explorações continuaram em Madagascar. Multas e multas vinham a partir de cada situações mínimas. Já chegamos a situações de não ficar meses sem receber salário e sempre obrigando nós somos obrigados a continuar ligando. Eu contraí uma doença aqui em Madagascar, que até hoje eu não sei o que é, uma doença de pele, uma doença que nos causa muitas coceiras e feridas na pele. Fui trabalhar doente, vomitando, e mesmo assim tive que trabalhar com febre, com diarreia, tive quase desmaiar. Recusar as ordens também tinha um preço. Quando a gente se recusou a aceitar a proposta de trabalho dele, ele falou que tínhamos que pagar $5.000 e trazer 2 pessoas. Então a gente jamais iria trazer pessoas para poder ter um trabalho como esse. Nossa equipe conversou também com a diretora de uma ONG que acompanha o caso. Segundo Cíntia, entre os brasileiros, há quem estivesse nessa situação há cerca de 3 meses e quem já enfrentasse a exploração há mais de um ano. Na quarta-feira, eles foram detidos. Teve uma operação da polícia local no complexo de golpe, aonde a polícia chegou, levou os 23 brasileiros presos e eles ficaram detidos da quarta-feira até a sexta-feira na prisão de Antananimora. Foi aí então que começou uma mobilização para manter o grupo em segurança. 23 brasileiros, nesse exato momento, estão abrigados numa igreja, estão protegidos, com um local sem ser informado, por proteção deles. Estão sendo acolhidos por organizações e missionários locais. Ainda não estão tendo nenhum suporte do governo federal brasileiro. A viagem começou a partir de uma proposta de trabalho, mas as condições relatadas pelas vítimas colocam o caso no contexto do tráfico de pessoas. Em virtude das condições de trabalho, porque são análogas à escravidão, já que as pessoas são cooptadas por essas quadrilhas internacionais e quando chegam no local de destino, o passaporte é retido, os documentos são retidos, eles assinam um contrato que é praticamente impagável, porque eles assumem as dívidas da moradia, de comida, de telefone. O Itamaraty é o setor responsável, junto com o Ministério da Justiça, para fazer o contato com a autoridade estrangeira, nesse caso o Camboja, e tentar repatriar as pessoas que foram vítimas desse crime. Que situação absurda, gente. 12h19, te conto agora de uma denúncia de agressão que terminou com a apreensão de armas e um facão na zona rural de Barra, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa com deficiência relatou que era agredida com frequência pelo próprio irmão. Os detalhes desse caso agora com Carlos Augusto. Carlos, que situação absurda, hein? Com você. É inacreditável, né, esse tipo de coisa, né, de atitude, porque a gente já está mais ou menos, né, acostumado a ver atitudes mais violentas nos grandes centros, né, nas grandes cidades, onde as pessoas vivem normalmente mais estressadas. Agora, na zona rural,
Isso é algo que tem chamado realmente a atenção e uma violência que tem se expandido, viu, Miller? Aqui no oeste do estado, a gente infelizmente, né, tem trazido várias notícias com relação a esse tipo de assunto. Dessa vez, os policiais militares apreenderam armas e também um facão, né? Conforme você falou, foi na comunidade de Caraíbas, que fica na zona rural de Barra, mais de 300 quilômetros daqui. A ocorrência foi registrada por volta de 5 horas da tarde, na última quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, né, a informação chegou até eles que uma equipe, né, estaria tomando as providências porque uma pessoa foi agredida, foi vítima de maus tratos cometidos pelo próprio irmão. Pensa só, o irmão agrediu essa pessoa e esse irmão estaria armado de um facão. Aí o que aconteceu? Os policiais da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar, né, com o apoio da Rondesp, que faz aquele trabalho mais ostensivo, foram até o local, né, para verificar a denúncia. Lá no local, na comunidade de Caraíbas, a vítima, que é uma pessoa deficiente, imagina, agrava ainda mais a situação, confirmou que tinha sido agredida pelo irmão e disse que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Pelo contrário, as agressões eram frequentes. Durante as buscas, né, que foram feitas no local, os policiais encontraram diversas armas, além do facão que o irmão teria usado para agredir essa pessoa. A vítima, né, o suspeito e todo o material apreendido foram levados para a delegacia de polícia, onde foram tomadas, então, as medidas cabíveis por conta da Polícia Civil, né, onde essas pessoas foram apresentadas. Agora, imagina só, né, um irmão tomar esse tipo de atitude, aproveitar, pegar um facão e agredir a própria irmã, que é deficiente física. Ainda bem que essa pessoa não corre risco de morte, né? Ela teve alguns ferimentos no corpo, mas foi vítima realmente dessa agressão. Caraíbas é uma comunidade pequena no município de Barra, que fica a mais ou menos 300 quilômetros daqui. A gente fica de fato impressionado, né, com esse tipo de atitude se repetindo mais uma vez também agora nas comunidades rurais. Falamos direto aqui de Barreiras, eu e Matheus Souza. Daqui a pouquinho a gente volta para mais uma participação aqui no Bahia Meio-Dia. Miller, estou voltando com você. Carlos, obrigado pelas informações. A gente fica também preocupado com essa pessoa, né, que convive com o irmão numa zona rural. Olha a quantidade de armas, um facão, já agredia ela. A polícia precisa entender, o Ministério Público também, se vai ser necessário uma medida de afastamento aí para garantir a integridade física dessa pessoa com deficiência. Obrigado, Carlos. Meio-dia 22 agora, 2 pessoas foram presas em Paratinga, no oeste da Bahia, por tráfico de drogas. A dupla passava pela BA-160, quando foi abordada durante a operação Força Total da PM. Uma equipe abordou o veículo após os ocupantes apresentarem comportamento considerado suspeito. E aí o que aconteceu? Durante a busca no carro foram encontradas porções de cocaína e maconha. Os 2 ocupantes do veículo e o material apreendido foram levados para a delegacia de Bom Jesus da Lapa. Olha, a gente volta a falar aqui no Bahia Meio-Dia sobre a situação do Banco de Sangue de Juazeiro. O local está com estoque crítico de sangue RH negativo. Amanda Franco foi até o local para mostrar hoje a situação de perto e contar para a gente se ainda é necessário, sempre são necessárias doações, né, Amanda? Mas como é que está esse estoque? A gente trouxe a notícia aqui no Bahia Meio-Dia, melhorou um pouco ou ainda é muito preocupante? Miller, olha só. Uma coisa é estoque baixo, outra coisa é o estoque crítico, que é a situação do RH negativo. Essa é a situação do Hemoba aqui em Juazeiro. Por quê? Não fecha essa conta. A quantidade de bolsas de RH negativo que saem são maiores do que a quantidade de pessoas com esse mesmo fator que fazem a doação. Vou conversar com a Nilza, que é enfermeira aqui no Hemoba. É Nilza Azevedo, enfermeira aqui no Hemoba. Fala pra gente, muito boa tarde para ti, como é que está essa situação do estoque, principalmente do fator RH negativo. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, assim, hoje nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, como você falou, onde nós temos, nesse momento, 6 pacientes precisando de O negativo, nós temos 5 pacientes precisando do fator RH A negativo, né? E nós não temos. Então, assim, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui na unidade apenas 32
doadores de sangue. Coletamos apenas 30 bolsas. Mas sabe quantas bolsas saíram ontem? 46. É uma conta que não fecha. Se eu colho 30 e estou dispensando 46 bolsas, essa conta não fecha. E aí quem está assistindo pode dizer assim, olha, eu posso ser doador, o meu fator RH é negativo. Como é que a pessoa que está assistindo pode fazer para doar? Pronto, muito simples. Todas as pessoas que estiverem saudáveis, tiver entre 16 e 69 anos de idade, sendo que o menor de idade ele precisa estar com o pai ou com a mãe, acima de 50 quilos, também é importante, estar alimentado, ter dormido bem à noite, estar saudável, não ter tido nenhuma virose nos últimos 15 dias, febre, diarreia. Então, se você está saudável, venha. A unidade vai estar aberta aqui amanhã em uma campanha e todas as pessoas, não só o RH negativo, mas nós também estamos com estoque muito baixo em relação aos positivos também. Então, todas as pessoas que se enquadrarem nessa questão de poder doar sangue, pode vir à nossa unidade, que vai ser recebido e vai fazer a sua doação aqui amanhã pela manhã. Precisa estar em jejum? Não. Precisa estar alimentados, evitando a alimentação gordurosa. Agora, documentação, é só trazer um RG, um documento com foto? Exatamente. Qualquer documento oficial com foto ou digital. No caso, a carteira de identidade ou a CNH digital também é aceita. Olha, o Hemob ele fica aqui no fundo do Hospital Regional. Vamos falar só do horário de atendimento. Nosso horário de atendimento de segunda a quinta-feira, pela manhã, das 8 às 11h30 da manhã, à tarde, das 14 às 16h30. Na sexta-feira, só funciona no horário pela manhã para a doação de sangue. Então, assim, todas aquelas pessoas que não puderem vir amanhã, de segunda-feira em diante, a unidade vai estar aberta, venha fazer a sua doação. Lembrando que nós vamos ter um final de semana prolongado com 7 de setembro e 8, que são feriados aqui na nossa cidade. Então, precisamos abastecer realmente o nosso estoque para que possamos, assim, ter sangue para os nossos pacientes. Quero agradecer a sua entrevista. É isso. Você que está assistindo, fica à vontade para fazer a sua doação. Miller. Obrigado, Amanda. Olha, meio-dia 26, te conto agora sobre as eleições de 2026. Foi divulgada ontem a primeira pesquisa Quest de intenção de voto contratada pela TV Bahia para as eleições deste ano. A pesquisa tem nível de confiança de 95%. Segundo o Instituto, isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na consulta sobre a disputa para o cargo de governador da Bahia, a Quest fez a pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma cartela com os nomes e partidos de todos os candidatos. O Instituto perguntou: se a eleição para o governador fosse hoje, em quem você votaria? A Quest testou 2 cenários. No primeiro, consta o nome de José Estevão, do Democracia Cristã, que teve a candidatura indeferida e que está recorrendo na Justiça Eleitoral. Vamos aos resultados. O candidato Assemineto do União Brasil aparece com 40% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 37% e 43%. O candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, atual governador do estado, tem 37%. Na margem de erro, vai de 34% a 40%. A Assemineto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Maria Bona, do PCO, Haroldo Félix, da Unidade Popular, e Ronaldo Mansur, do PSOL, têm 1% das intenções de voto cada. Vão de 0% a 4% com a margem de erro. 13% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 7% contaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. O candidato José Estevão, do Democracia Cristã, não alcançou 1% das intenções de voto. A Quest divulgou um segundo cenário de pesquisa, em que aparece o nome de Ariel Capistrano, do Democracia Cristã, que teve a candidatura deferida pela Justiça Eleitoral por meio de recurso. Vamos aos resultados neste segundo cenário. Assemineto, do União Brasil, aparece com 39% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 36% e 42%. Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 37%. Na margem de erro, vai de 34% a 40%. Assemineto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.
Haroldo Félix, da Unidade Popular, Maria Bona, do PCO, Ariel Capistrano, do Democracia Cristã e Ronaldo Mansur, do PSOL, têm 1% das intenções de voto cada. Vão de 0% a 4% com a margem de erro. 12% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 8% contaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. A Quest também simulou o cenário de segundo turno e perguntou aos eleitores em quem eles votariam entre os dois candidatos mais bem posicionados na pesquisa estimulada. Confira os resultados. A Semineto do União Brasil aparece com 44% das intenções de voto, com a margem de erro tem entre 41% e 47%. Jerônimo Rodrigues, do PT, aparece com 41%. Na margem de erro vai de 38% a 44%. A Semineto e Jerônimo Rodrigues estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. 9% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 6% que votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. A Quest também perguntou aos eleitores se eles aprovam ou desaprovam o trabalho que Jerônimo Rodrigues vem fazendo como governador do estado. 57% dos entrevistados disseram que aprovam o governo de Jerônimo Rodrigues. 34% disseram que desaprovam. 9% não souberam ou não responderam. A Quest perguntou ainda aos entrevistados como eles avaliam o governo de Jerônimo Rodrigues. 38% dos entrevistados avaliam o governo Jerônimo Rodrigues de forma positiva, 33% como regular, 25% como negativa, 4% não souberam ou não responderam. A Quest também divulgou pesquisa de intenção de voto para o cargo de senador. São 2 vagas nas eleições deste ano. O Instituto perguntou se a eleição para Senado na Bahia fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? Novamente, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Rui Costa, do PT, aparece com 23% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem entre 20% e 26%. Jacques Wagner, também do PT, tem 17%. Na margem de erro, vai de 14% a 20%. João Roma, do PL, 7%. Vai de 4% a 10% com a margem de erro. Ângelo Coronel, do Republicanos, 5%. Na margem de erro, vai de 2% a 8%. Professora Deliana, do PSOL, aparece com 2%. Vai de 0% a 5% com a margem de erro. Marcelo Santana, do Democracia Cristã, Marcelo Carvalho, da Rede, Marcelo Millet, do PCO e Carlos Sodré, do Mobiliza, têm 1% das intenções de voto cada. Vão de 0% a 4% com a margem de erro. 22% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 20% contaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos apresentados. O candidato Gregório Gold, da Unidade Popular, não alcançou 1% das intenções de voto. A pesquisa foi contratada pela TV Bahia. A Quest ouviu 900 eleitores a partir de 16 anos de idade, entre 23 de agosto e 26 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, que vai aparecer agora na sua tela, você consegue rever todos os cenários que a gente acabou de mostrar, exibir na pesquisa da Quest aqui na Bahia. E também tem acesso a outras informações trazidas pelo levantamento. Está tudo detalhado também na nossa página na internet, o G1 Bahia. Olha, no próximo bloco, estamos no mês Agosto Lilás. É um mês de conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher. E tem reportagem com números de medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência na Bahia. Aumentou 17% esse ano. Em Luiz Eduardo Magalhães, a Ronda Maria da Penha acompanha 198 mulheres que têm medidas protetivas. Já já o Bahia Meio Dia está de volta.
Corre, menina! Vai começar mais uma promoção da Van! Ah, mas essa eu não perco por nada. Smart TV LG 65 polegadas de 4.799,90 por 12 de 329,90 sem entrada e sem juros. Tecnologia mini LED, cores mais vivas, imagem perfeita e controle com inteligência artificial. Abrir o YouTube. Telona de 65 polegadas por 12 vezes de 329,90. E tem pula-pula Van. Compre hoje e pague só em outubro. Neste fim de semana inaugura a Van 196 em Caldas Novas. Senhores profissionais de beleza do interior, é hora de comprar. Feira Nacional de Beleza Fest Ré Brasil, com 240 marcas, 21 workshops e congressos, de 27 a 29 de setembro no Centro de Convenções em Salvador. Venham de caravana, de ônibus, de carro, de avião, mas venham! O oeste da Bahia tem um sabor que virou referência. Grego Food. Grego artesanal com qualidade e um molho especial que é sucesso. Experimente. Grego Food. Uma delícia de grego. Variedade e economia em um atacado gigante. Aqui na Lojas Victor você encontra tudo em um só lugar. Lojas Victor, aqui você encontra variedade e preço baixo. Venha pra cá. Lojas Victor Atacadista, Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville, em Barreiras. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando marketing digital? Vem pro Sebrae. Da distribuição à digitalização, vem pro Sebrae. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não. É só você usar o detergente Dragão. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha. Chega de bonde que promete e não repara o cabelo. Amiga, reseta. Novo Eudora Ciage Ultra Bond Reset. Recupera fios ao nível de cabelo virgem. Detona preço atacado Peixoto, uma explosão de preço baixo. Margarina Delícia, 3,59 a unidade. Leite Piracanjuba desnatado, 5,99 a unidade. Vem pro atacado Peixoto. Time Neto, vote Time Neto. Sou contra os que governam a Bahia e quero mudança. Trabalho para trazer obras importantes para o nosso estado. Nunca deixo de cumprir com a minha palavra. Vote Arthur Maia, 4412. É com experiência e compromisso que eu sigo ao lado da nossa gente. Presença que aproxima, trabalho que constrói e fortalece. Para deputado federal, Manuel Rocha, 4422. Operação Fecha Mês do Iga Beleza. Tonalizante Cash Creme Gloss, R$ 25,90. Óleo Mais Sérum Dove Bond Intense Repair, R$ 31,99. Grandes marcas com descontos de até 50%. Iga Beleza. Doze horas 37 minutos, Bahia meio-dia de volta com imagens de Juazeiro, obra da travessia urbana. O trânsito ficou mais tranquilo nesse momento por lá em Juazeiro. Continua fazendo aquele solzão. Vamos falar agora de uma operação da Polícia Civil da Bahia, voltada para o combate a crimes contra crianças e adolescentes. Ela terminou com 51 prisões entre os dias 24 e 27 de agosto. Desse total, 9 foram realizadas em Salvador e 42 no interior do estado. A ação também resultou na instauração de 38 inquéritos, além da apreensão de 4 armas e 11 dispositivos eletrônicos. Em Paulo Afonso, um homem de 47 anos foi preso no centro da cidade. Ele é investigado por aliciamento e assédio para fins libidinosos. Segundo a Polícia Civil, a operação é permanente e deve ter novos ciclos em diferentes regiões da Bahia. Olha, cidades baianas, entre elas Juazeiro, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, devem registrar índices muito altos de radiação ultravioleta nos próximos dias. Segundo o INEMA, o IUV pode chegar a 11, nível considerado extremo, e isso até domingo. Amanda Franco fala mais sobre isso para a gente. Amanda, explica para a gente esses índices, por que são tão perigosos? Pois é, Miller, olha só, tá aí percebendo que meu cabelo tá bagunçando com esse ventinho, mas não vai por aí não, porque quando a gente vai pro sol, tá ardendo na pele, tá muito forte essa radiação aqui em Juazeiro e a previsão é que isso aconteça até o domingo, não só em Juazeiro, viu? Esse índice de radiação ultravioleta aí deve estar em nível extremo. Em Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, além daqui de Juazeiro, com índice de 11.
é um índice extremo, porque considerado muito alto já é um índice entre 8 e 10, já são muito altos. Mas o índice 11 significa intensidade extrema. Essa previsão aí é do INEMA, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Os valores muito altos, é um cenário que está associado principalmente a essa previsão de tempo seco, pouca nebulosidade em grande parte do estado. A gente já vem falando aí desse tempo seco, já vem sentindo os efeitos desse tempo seco na pele, nos problemas respiratórios. Segundo o INEMA, o aumento da radiação está relacionado principalmente a essas condições de céu aberto previstas para os próximos dias. A presença de nuvens pode refletir e absorver parte da radiação solar, reduzindo a quantidade que chega à superfície, mas com pouca nebulosidade. Essa proteção natural acaba diminuindo e a incidência é bem maior. Outro fator que pode contribuir para essa elevação é a aproximação do equinócio da primavera, porque com essa mudança aí a gente está quase entrando na primavera e essa mudança aí de posição do Sol, a quantidade de radiação que atinge a Bahia aumenta progressivamente nessa época. Agora preste atenção, umidade está baixa também, muito baixa, até 20%, então tem que ter vários cuidados. Vamos para os cuidados. Olha, a orientação do INEMA é reduzir essa exposição direta, que eu falei, por isso que a gente está aqui aproveitando essa sombrinha aqui, nesses horários de maior incidência, entre 9 horas da manhã e 4 da tarde, esse horário que a gente está, vamos evitar aí essa exposição desnecessária ao sol, usar protetor solar, roupas adequadas, chapéus, óculos com proteção. Tudo isso ajuda a reduzir, né, esses efeitos. Atenção também, quando o dia estiver muito quente, hidrata, minha gente, bebe água, bebe um suco, bebe alguma coisa, só não fica desidratado, por favor. Evita essa exposição ao sol e também cuidado com crianças e idosos. Não deixe eles expostos ao sol, não. A gente está falando de um índice de radiação extremo. É além de muito alto. É índice 11 aqui para Juazeiro, para Paulo Afonso e para Senhor do Bonfim. Miller, aqui o índice de radiação está, olha, extremo e as pessoas precisam ter muito cuidado. Tiago Santos costuma brincar que aqui em Salvador é um sol para cada um, mas Juazeiro são dois, de tão forte que é. Então, muito importante a gente falar sobre esses cuidados. Muito obrigado, Amanda, pelas informações. Olha, a gente continua falando sobre previsão do tempo, porque Camila Oliveira chega agora com informações sobre Barreiras, Santa Maria da Vitória, Juazeiro e Casa Nova. Boa tarde, meu amigo. Uma ótima sexta-feira para todo mundo que está aí no oeste e no norte da Bahia. Último fim de semana de agosto. E a gente vai se despedindo com a boa notícia. Ao longo de toda essa semana eu passei por aqui trazendo informações sobre a umidade relativa do ar. Continua sendo um ponto de atenção e preocupação, mas não no nível tão mais grave quanto antes. Vocês estavam ao longo da semana com alerta laranja. Agora é alerta amarelo. Significa que o clima fica um pouco menos seco. Umidade entre 20% e 30% no oeste e também parte do norte. Em relação às temperaturas, olha aqui, para Barreiras hoje à tarde é esperada a temperatura de 35 graus. Ventos em média 7 km por hora, mas há rajadas previstas para passar aí dos 30 km por hora. Santa Maria da Vitória, 35 graus também. Para quem está em Juazeiro, 33 graus de calor, ventos na casa dos 33 km por hora. E para quem está em Casa Nova, também é máxima prevista para hoje de 33 graus. Eu estou no plantão do fim de semana, passo por aqui também no Bahia Meio Dia para atualizar as informações para vocês. Um beijo, viu? E até amanhã. Até, Camila. Olha, o número de medidas protetivas concedidas às mulheres vítimas de violência na Bahia aumentou 17% esse ano. Entre janeiro e julho foram mais de 16 mil ordens judiciais. E em Luiz Eduardo Magalhães, a Ronda Maria da Penha 198 acompanha 198 mulheres que têm essas medidas protetivas. Vamos conferir na reportagem. Uma dor difícil de superar, que insiste em marcar cada lembrança. Minha mãe era muito forte, trabalhadora. Veio para Luiz Eduardo no intuito de crescer, né? E conseguiu se estabelecer aqui, tinha um restaurante dela. Trabalhou muito para outras pessoas também, mas sempre seguia ali. Fazia as marmitas dela, de noite trabalhava em outros lugares. Ela lutou muito para ter uma estabilidade, dar o melhor para a gente. Shirley Dias Guida tinha 47 anos e foi encontrada morta no dia 20 de julho, na residência da família em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
O ex-companheiro dela, Gerian Rodrigues Rocha Silva, é apontado como o autor do crime. Ele foi capturado em Minas Gerais e está preso no Conjunto Penal de Barreiras. Ele destruiu tudo que a gente tinha. Por mais que eu não convivesse com minha mãe todo dia, porque a gente morava um pouquinho longe, mas a gente se falava. Todos os dias tinha aquele apego, querendo ou não. Justiça, essa é o que eu peço. O que eu peço é que ele fique aonde ele está, que ele não tenha contato com outras mulheres, que ele não acabe com a vida de mais ninguém. Segundo a Polícia Civil, entre janeiro e julho, 63 mulheres perderam a vida na Bahia vítimas de feminicídio. O crime ocorre em contexto de violência doméstica e familiar ou por discriminação à condição de mulher. Os principais autores são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Com o depoimento já é possível fazer a solicitação de medida protetiva, a gente faz um formulário de risco, a gente pergunta ali a ela quais os tipos de restrições que ela almeja na medida protetiva, como o afastamento do lar, como o distanciamento, a proibição de contato, de frequentar determinados lugares. A gente protocola esse pedido de medida protetiva no judiciário. Qualquer pessoa pode se dirigir a uma delegacia, no caso aqui de Luiz Eduardo Magalhães, a Delegacia Territorial, ou o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher. Além disso, pode ser feito o boletim de forma virtual, na delegacia virtual, e a denúncia também através do 180. Entre janeiro e julho deste ano, o Tribunal de Justiça da Bahia concedeu 16.539 medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica. O número representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 14.128 ordens judiciais. A determinação é fiscalizada pela Ronda Maria da Penha, programa especializado de segurança pública voltado à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Em Luiz Eduardo Magalhães, as guarnições da Polícia Militar acompanham 198 mulheres. O nosso trabalho é fiscalizar o cumprimento da medida protetiva de urgência, como também passar segurança e acolhimento às mulheres. Trabalhamos com o atendimento humanizado, com escuta, com respeito e percebendo a realidade de cada uma individual de cada mulher. O nosso serviço, a gente faz o agendamento previamente com elas, entramos em contato com ela e fazemos o atendimento onde ela se sinta confortável, até numa praça, até no seu local de trabalho, até em sua casa, e sempre está informando da importância de estar informando para a gente da tentativa de aproximação dele e tentativa de contato. Olha, a partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Manhã vai viajar por todo o estado, em uma série especial sobre os desafios do desenvolvimento em cada região da Bahia. Quem fez essa viagem foi Eduardo Oliveira. Numa Bahia tão grande, cabem muitas histórias. Histórias que ajudam a entender como as cidades crescem e se desenvolvem. Em Feira de Santana, a área onde já foi um quilombo é a sede da Quixabeira da Matinha, grupo de samba de roda que existe há quase 40 anos. Meu tataravô, que ele se chamava João Mancoá, que foi que veio no navio negreiro e para ser escravizado aqui nesse território. Alô, meu Santa Mar, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer. É um território de pura resistência. Eu vim lhe conhecer, eu vim lhe Em Juazeiro, as fazendas de manga agora usam energia solar para trazer água do Sobradinho. Tivemos uma redução de mais ou menos 75% a 80% na conta de energia. Em Barreiras, a preocupação é como conseguir água no futuro. Há produtores aqui na região, por exemplo, que têm fazendas inteiras prontas para irrigar e hoje eles têm que utilizar fontes alternativas. No
sul do estado, cidades marcadas por tragédias tentam achar caminhos para vencer os desastres naturais. A ideia do Plano Municipal de Risco não é só você ter cartas, desenhos, né, mapeando o risco e tal, mas é você ver que tipo de solução pode ser dada, quanto isso custa. De norte a sul, do litoral à Chapada, do sertão ao extremo oeste. A gente viajou por todas as regiões do estado para mostrar os caminhos do desenvolvimento. Quais os desafios para crescer? Nossa viagem vai passar por 14 cidades baianas, sempre a maior e a menor cidade de cada mesorregião. Mesorregião é uma das formas usadas pelo IBGE para dividir a Bahia. São 7: Centro-Norte, Centro-Sul, Extremo-Oeste, Nordeste, Sul, Vale do São Francisco e Metropolitana. A divisão do território em mesorregiões, ela foi estabelecida lá no fim dos anos 80, para tentar agrupar municípios que tivessem principalmente três critérios comuns. O primeiro deles são semelhanças socioeconômicas do processo social desses municípios. O segundo deles é a conformação natural do território, então características naturais do território dessas cidades. E também a existência que houvesse entre esses municípios redes de comunicação. E aí num senso mais amplo, né? Redes rodoviárias, redes de trocas comerciais, enfim, eles tivessem relação entre si. Ouvimos especialistas para entender quais as dificuldades que cada região enfrenta para crescer. Onde estão os gargalos do desenvolvimento, que podem influenciar diretamente as decisões do próximo governo. A partir de segunda, você viaja com o Jornal da Manhã para descobrir que Bahia é essa. E a gente vai trazer aqui no Bahia Meio Dia essa série tão importante nesse período de eleições. Tem reportagem especial aqui na nossa região e o repórter Eduardo Oliveira vai estar ao vivo com a gente no Bahia Meio Dia falando sobre essa reportagem assim que ela for ao ar. Olha, a Universidade Federal do Oeste da Bahia realiza uma amostra de cursos em Barreiras, com projetos e experiências desenvolvidos pelos próprios estudantes. Esse evento reúne a comunidade acadêmica e visitantes e também é uma oportunidade para quem ainda não escolheu uma profissão conhecer diferentes áreas de formação. É uma estrutura bem ampla, com vários estandes montados. Neste espaço ao ar livre, universitários e visitantes participam da mostra, que envolve todos os cursos do campus de Barreiras. A gente consegue mobilizar as escolas, nós temos escolas vindas de vários municípios, o mais distante é Ceabra, né? A gente está bem feliz e consegue fazer com que os estudantes do ensino médio, né, se motivem a ingressar no ensino superior. Os trabalhos foram feitos em sala de aula, destacando a pesquisa como fonte de conhecimento. A Júlia faz licenciatura em biologia e, junto com a colega de curso, trouxe vários trabalhos, maquetes feitas com biscuit e papelão para ilustrar as apresentações. E até bichos de verdade, como este escorpião. Trazer esses modelos para cá para os alunos também é enriquecedor para que eles consigam observar a biologia, até mesmo a parte microscópica, que às vezes é muito distante da realidade deles, de forma mais fácil, de forma mais didática também. O curso de física também foi representado, investindo na curiosidade das pessoas. O globo, que mostra energias eletrostáticas, chamou a atenção, mas despertou medo também. Eu fiquei com medo de levar um choque. Acho que agrega muito, porque a gente tem acesso a uma coisa que a gente não vê na escola, a gente vê novos termos, novas cientistas. Um outro ponto que a gente traz aqui são as nossas experiências no curso. Eu acho que é um curso interessante e com uma ótima porta de entrada para quem não tem um objetivo claro, para quem está no ensino médio sem saber ou com dúvida do que fazer. Eu acho que a educação transforma a vida do estudante e que é um momento ideal deles conhecerem a nossa rotina e optarem pelo nosso curso.
As mostras são abertas ao público. Assim, fica mais fácil entender os objetivos de cada curso e, quem sabe, despertar nos futuros universitários o desejo de seguir uma determinada profissão. Para quem já está na universidade, isso, de fato, é muito enriquecedor. Traz uma produção artística, que foi uma obra desenhada e escrita por nós, estudantes de física. Então aqui a gente tem a ilustração feita por mim e outras autoras que foram capazes de escrever sobre essas cientistas. E eu acho isso muito importante, porque a gente quase não vê a contribuição das mulheres na ciência, muito menos em sala de aula. Então acho que é um momento interessante da gente ter isso. Os alunos que estão participando aqui da mostra de cursos tiveram autonomia para desenvolver os trabalhos que eles consideram como de fato curiosos. E o interessante é que veio gente de longe. Uma equipe mesmo de Bom Jesus da Lapa viajou quase 400 quilômetros para trazer um projeto, no mínimo inovador e bastante interessante. Esse protótipo de avião é um projeto que envolveu os universitários de engenharia mecânica que tiveram o apoio da ABA, a Associação Barreirense de Aviação Desportiva. Ele é elétrico, pesa 5,5 kg e tem autonomia de voo entre 4 e 6 minutos, a depender das condições climáticas. O Antônio é um dos universitários que viajou desde a capital baiana da Fé para mostrar aqui em Barreiras o protótipo desenvolvido por eles. E para trazê-lo até aqui, foi preciso um caminhão, porque o avião veio todo montado. Bom, esse avião ele é um projeto de competição lá do campus de Lapa, que a gente constrói e projeta todo ele para participar da competição Sai Brasil Aerodesign. Quando a gente termina uma competição, a gente já está desenvolvendo a aeronave do outro ano, com base no regulamento que a comissão técnica lança. E basicamente ele nunca está parado, ele sempre a gente está desenvolvendo alguma coisa. A mostra de cursos, que começou hoje bem cedinho, vai até o comecinho da noite, com visitações abertas para todas as escolas de Barreiras que quiserem conhecer os trabalhos e interagir com os universitários da UFOB. Muito bom. Hoje é dia do voluntariado, gente. Em Barreiras, uma feira da cidadania oferece uma série de serviços de graça para a população. Tem atendimento na área da saúde, orientação jurídica e muito mais. Todos os detalhes agora com Carlos Augusto. Carlos, é contigo. Isso, e num ponto privilegiado no centro da cidade, aqui na Praça Castro Alves, a Pamela Santos aqui vai almoçar mais tarde para conversar conosco. O que as pessoas têm acesso aqui quando vêm para cá, Pamela? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. De várias formas e diversas coisas, né? Então, você que precisa de uma consultoria jurídica voltado para previdenciário, voltado para Código de Defesa do Consumidor, a OAB está aqui conosco, vai oferir pressão, fazer o cadastro de doação de medula, o Uninasal, o Hemoba está aqui também. Se você tem filhos aí na idade de 16 anos para cima, né? Que quer cadastrar ele no estágio também, o CDL está aqui através do Instituto CDL. Então, nós temos a ONG Lobo aqui, então quer adotar um pet, pode vir para cá também. Pessoal do Sebrae fazendo aí consultoria voltado para PJ. Venha também, Sicredi, Cicobi, fazendo a parte de educação financeira. O Boticário aqui nos embelezando, né, através da campanha do dia, em homenagem ao Agosto Lilás também. Então, estão aqui conosco nessa parceria. Então, tem diversas instituições financeiras aí, a Anhanguera também conosco, montando tudo aí. De graça? Tudo de forma gratuita para a comunidade. Vai até que horas, hein? Só vir para cá e ser atendido, aproveitar, né? Chegar não está tendo nem fila, porque o pessoal está pulverizando bastante, né? Nós somos aí 12 associações, cooperativas e comunidade prestando serviço aí. Então está diversificado, bem diversificado o produto, é só vir para a Praça das Corujas e ser atendido. Tá bom, muito obrigado pela gentileza de ter nos aguardado. Bom almoço, viu? Obrigada!